Olá, meninas, tudo bom? Hoje é quinta-feira, 4 de novembro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 59 dia da 11ª caminhada de oração. Estamos falando de descanso, libertação e juízo, mas o tema do dia é os 7 frutos da terra e vamos estar falando do terceiro fruto, a vide. O texto-chave está em Deuteronômio capítulo 8, no versículo 6 ao 14, mas estaremos lendo Cantares, capítulo 7, do versículo 10 ao 13. Estaremos lendo todos os dias esses dois textos, nesses dias que a gente estará falando dos frutos, tá bom? Então vamos ler. Cantares, capítulo 7, no versículo 10 e 13. Eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Venha, ó meu amado, saiamos aos campos, passamos a noite nas aldeias, levantemos-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se elas já florescem, se as vides já se abrem a flor e se já brota as romeiras. Eu vou te dar ali o meu amor. As mandrágoras exalam seu perfume e as nossas portas há toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos, que eu te reservei, ó meu amado. Então esse texto, irmãs, ele é a base desses últimos dias e a base da caminhada. Deus está nos ensinando a entender a beleza da contemplação dos frutos, né? Ele está nos ensinando a ter expectativa, como ela chamou ele aqui. Vamos lá ver se a vide já está com flor. Vamos lá ver como é que está, se as flores já se abriram. E a noiva diz, a nossa porta está cheia de frutos, de excelentes frutos, novos e velhos, que eu te reservei. Então, eu tenho dito aqui, né, para que a gente dê frutos para o Senhor. Nós vamos estar falando da vide, irmãs, e eu não vou focar na videira, não vou focar da parte que a gente já conhece, né? Que Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos, todo aquele que tiver nele e não der fruto, ele vai cortar e vai lançar fora. Não vou falar de nós como parte da videira, eu quero falar do fruto, o fruto da vide, né? Eu quero falar sobre o símbolo da videira, o símbolo da uva, é o símbolo da alegria, é o símbolo do sangue de Jesus, da santificação. Então hoje eu quero falar do fruto em específico, porque esse era o símbolo da terra prometida, né? Vamos ler Deuteronômio capítulo 8, vou ler só o versículo 8, Deuteronômio 8, que ele nos levaria a uma terra de trigo, cevada, de vide, de figueira, de romeira, terra de oliveira, de azeite, mel, terra que a gente ia comer o pão sem escassez e nada nos faltaria. E aqui também fala que comerá e te fartará e louvará o Senhor Deus pela boa terra que Ele te deu. Bom, quando eu decidi falar dessa vide, o que mais falou no meu coração assim foi sobre a alegria. Eu entendo que o Senhor quer falar conosco sobre a alegria. O alvo do inimigo, irmãs, é roubar a nossa alegria. Às vezes, nós estamos nesses 59 dias, essa avalanche de palavras, essa avalanche de coisa que Deus trouxe para nós, para a gente meditar, para a gente romper, para a gente crescer, para a gente receber. E às vezes, por um pouquinho, a gente deixa o inimigo roubar a nossa colheita, roubar a nossa alegria. Ontem eu falei dos amalequitas, né, dos midianitas, que o alvo deles é roubar a nossa colheita. E o inimigo quer roubar a nossa alegria. Se nós observarmos na nossa casa, a gente vai ver como que por tantas vezes, pelos dias, já começando o dia, né, irmãs? O inimigo já tenta roubar a alegria. E quando o inimigo rouba a alegria, aí ele já rouba tudo. Porque a gente já esquece de louvar a Deus, a gente já não vê mais as bênçãos do Senhor, a gente turva a nossa visão. E aí o inimigo faz a festa. Então o alvo do devocional de hoje é falar da alegria. A vide, ela representa o símbolo, ela é símbolo da alegria, símbolo do sangue de Jesus e símbolo da santificação. Então nós vamos ler alguns textos aqui. Vamos ler Números, capítulo 13, para a gente falar desse fruto também.
capítulo 13, versículo 17, 27, vamos falar desse primeiro fruto que foi trazido aqui. Enviou Moisés os espias a espiar a terra de Canaã, e ele disse: sobe pelo Neguebe, penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, como é que é o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se é pouco, se é muito, qual é a terra em que habita, se é boa, se é má, se as cidades são habitáveis, se há arraiais, se há fortaleza, também qual é a terra, se é fértil, se é estéril, se nela tem mata ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Olha só, eram os dias da colheita das uvas. Então subiram os espias e vamos aqui para o versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo da vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romã e figos. Esse lugar se chamou Vale de Ecol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. A cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra e caminharam e vieram até Moisés, entregaram os frutos e eles mostraram, né? Moisés e Arão mostrou e Moisés disse no final do 27, verdadeiramente a terra mana leite e mel, esse é o fruto dela. Então aqui está contando, quando eles foram espiar essa terra prometida, eles trouxeram esse fruto. Olha que coisa interessante, irmã, eles ficaram 40 dias, né? Ao cabo de 40 dias ali, eles se espiaram, trouxeram. Esse caminho era um pouco longo, né? Não era assim, não é ali, foi ali no mercado e voltou. Então era um fruto não só grande, um fruto de abundância, mas um fruto bom, porque o fruto não se perdeu no caminho, deu tempo de chegar lá e o povo vê, e um cacho de uva tendo que ser carregado por 2 homens, tamanha abundância que Deus estava mostrando ali que a terra teria, né? E então eu queria ler esse texto para que a gente guardasse isso na mente, que nosso Deus é um Deus de abundância, que Ele tem preparado para a gente uma terra boa, que mana leite e mel. Porém, o inimigo das nossas almas, né, não é isso que ele quer. Ele odeia o homem e ele quer ver o homem triste, chorando, na miséria, na escassez. É isso que o diabo gosta, irmãs, destruição. Mas nosso Deus, Ele transformou esse fruto da vide, né? Quando eu vou ler ali depois da ceia, Ele transforma, Ele disse, esse é o sangue da nova aliança. Então Ele faz uma aliança conosco, muito mais além do que só na palavra dele, mas além, Ele penetra em nós, Ele vai fazer parte de nós, quando nós ceiamos, quando nós nos consagramos. Nós vamos ler isso mais para frente. Vamos ler agora Gênesis, capítulo 49, no versículo 8 e 12. Ontem eu falei que Jacó abençoou, Isaac abençoou Jacó, né? E falou sobre que não faltasse trigo para ele e tal. E agora eu vou ler Jacó abençoando os seus filhos, mas eu vou ler sobre quando ele abençoou Judá. E ele falou uma bênção, uma parte da vide aqui. Vamos lá. 49, no versículo 8 ao 12. Judá, os teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz dos seus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como leoa, quem o despertará? O cedro não arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e eles obedecerão. Ele amarrará, olha essa palavra, irmãs, uma palavra que Jacó deu a Judá anos e anos e anos antes de Jesus. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uva. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes brancos de leite. Essa palavra nos lembra, né, quando fala aqui do jumentinho, fala quando Jesus montou ali
no jumentinho, entrou em Jerusalém e foi aclamado ali, reconhecido ali como um rei. Aqui está dizendo que Judá, a videira, o filho da jumenta, a videira mais excelente, que ele ia lavar as vestes dele no vinho e a sua capa no sangue de uva. As nossas vestes, irmãs, têm que ser lavadas no sangue de Jesus. E agora eu vou ler aqui quando Jesus, vamos ler Mateus capítulo 26, Mateus 26, no versículo 26, fala sobre a transformação, né? Ali quando ele, no último dia, o Senhor, no último dia, ele transforma ali, ele faz a nova aliança, ele diz, esse agora não é só um suco de uva, não é só um vinho, ele simboliza o meu sangue, aonde nós devemos lavar as nossas vestes, né, irmãs? Então, olha só, Mateus 26, 26. Enquanto comia, tomou Jesus seu pão e abençoou, e o partiu, e deu-lhe aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele, todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E eu digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, no último dia ali, nos últimos dias, né, no último momento da vida do Senhor terrena, ele pega esse suco de uva e ele declara que a partir daquele momento aquilo ali representava o sangue da nova aliança. Ele estabelece a ceia e ele diz que ele não beberia mais até que ele voltasse e bebesse conosco. E eu quero falar aqui agora quando Jesus transforma a água em vinho. Quando Jesus transforma a água em vinho, irmãs, a gente vê que ele começa o ministério dele numa festa. Ele começa o ministério dele numa festa de família, num casamento, e ele termina ali o ministério terreno junto com os discípulos, como eu li aqui. Então o vinho, ele é símbolo de alegria, ele é símbolo da mesa, né? O suco de uva, a uva, ele é símbolo da mesa, ele é símbolo de estar na família, ele é símbolo de estar em comunhão. Quando nós lemos o Antigo Testamento, cheio das festas bíblicas, todo era regado com alegria, com vinho, com os sucos. Nós temos que ser um povo alegre. Deus pagou um alto preço por nós e muitas vezes nós não temos sido esse povo alegre. Essa alegria não é uma alegria do mundo, uma alegria que nos leva à destruição, uma alegria que a gente tem uma grande festa hoje, se alegra e no dia seguinte já está triste e arrependido. A nossa alegria, irmãs, é muito mais profunda. É pelo que Deus fez por nós, é por Ele ter morrido na cruz do Calvário, é por Ele ter dado sangue que nos lava, que nos purifica. Por isso a vide representa santificação, a videira representa santificação, purificação, porque aquelas uvas, elas são esmagadas a ponto de se tornar o suco, o sumo e esse vinho. Assim foi o nosso mestre, ele foi esmagado para derramar o teu sangue precioso por nós. Então a nossa alegria, ela é muito mais do que uma alegria momentânea terrena. É uma alegria no nosso espírito. É uma alegria de saber que nós pertencemos a Ele, como nós lemos em Cantares. Eu sou do meu amado e Ele tem saudade de mim. Nós somos humanos, irmãs. Nós somos apenas pó. Podemos amanhecer como uma flor e à tarde se murchar e se esvair e acabou. Mas o nosso Pai nos ama. Nós representamos a glória do Pai nessa terra. Vamos ler aqui. João capítulo 2, do versículo 1 ao 11, fala dessa transformação, do primeiro milagre de Jesus. Vamos lá. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a sua mãe, a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento.
Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou ao servente: fazei tudo o que ele lhe disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação. Cada uma levava 2 ou 3 medretas. Jesus lhe disse: enchei as talhas de água, e eles a encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serventes sabiam que havia tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais. Em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele a Cafarnaum com a sua mãe e com seus discípulos, e ficaram ali por muitos dias. Então, Jesus começa o chamado ali, transformando água em vinho, transformando a alegria, né, dando continuidade à alegria nesse casamento. Então, é isso, a palavra que eu quero mais focar hoje, irmãs, é na alegria. O Senhor quer entrar nos nossos lares, Ele quer cear conosco. Como eu disse, esses 59 dias, eis que estou à porta e bato. Mas Ele quer manter a alegria no nosso lar. Mas esse vai ser um trabalhar nosso, é um trabalhar diário nosso, porque o inimigo das nossas almas, ele quer roubar a nossa alegria. Em João capítulo 15, João capítulo 15, versículo 11, fala assim, vamos ler aqui, 15, 11. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, a minha alegria estejais em vós, e a vossa alegria seja completa. Então, quando ele fala aqui, olha, da videira, o texto da videira, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, no capítulo 15, no comecinho, todo ramo que estando em mim não der fruto, eu lanço fora. Então, ele fala da videira, né, ele está falando aqui, mas no final ele fala, eu estou falando essas coisas porque eu quero que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Irmã, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele se importa conosco. Ele se importa com a nossa alegria. Ele se importa em como nós caminhamos, em como nós estamos, se nós estamos alegres. Então, nós precisamos despertar e cultivar e guardar esta alegria. Vamos ler um outro texto aqui, mas vamos ler Neemias, alguns textos sobre... Antes de ler Neemias, vamos ler Cantares capítulo 2. Cantares capítulo 2 fala assim, no versículo 13, fala assim: as vides já estão em flores e exalam seu aroma. E aí o noivo, chamando a noiva, fala: levanta, querida minha, formosa minha, pomba minha que anda pelas fendas do penhasco, no esconderijo da rocha, mostra-me o teu rosto e faz-me ouvir a tua voz, porque a sua voz é doce e o teu rosto é amável. Mas o versículo que eu quero focar é esse aqui: apanhai-me as rapozinhas que devastam o vinhedo, porque as nossas vides estão em flores. Esse texto é interessante porque, como eu ouvi esses dias, né, raposa não come uva, por que ela está se metendo lá nas videiras? O alvo do inimigo, irmãs, é roubar a nossa alegria todos os dias. Vamos observar isso na nossa vida. Será que nós nos tornamos uma mulher que a gente deixa o inimigo roubar a nossa alegria? Às vezes, irmãs, nós somos roubadas na nossa alegria por tão pouco. Às vezes nós temos grandes coisas para viver e uma coisa tão pequena acaba ali nos roubando. E um dos frutos, esse fruto da vide, nós precisamos entender isso. Eu não vou deixar as raposinhas
roubar a minha alegria. Essas raposinhas pode ser uma palavra que foi falada, sabe? Às vezes você é convidado a uma festa de família, a algo que você vai celebrar, e às vezes a gente, na nossa ignorância, eu não vou ir, aquela pessoa vai estar lá, eu não quero ver a cara daquela pessoa, sabe? A gente vai deixando o inimigo roubar a nossa alegria. E o fruto que nós temos que depositar nos pés do nosso amado, porque Ele está esperando. Ele está esperando, irmãs. Ele nos chamou a contemplar, Ele chamou-nos a contemplar que as vides estão em flores, que o aroma das flores da videira já tá exalando, e de repente, cadê os frutos? Onde está o fruto da nossa alegria? Onde está o fruto da nossa alegria? Então nós precisamos repensar isso. Apanhai-me as raposinhas, que nós venhamos a apanhar as raposinhas. Às vezes uma palavra estraga todo o dia de uma pessoa, estraga o mês, estraga o ano, né? Às vezes algo não sai como planejado, algo não sai como você planejou, e ali bate aquela tristeza. Eu não estou dizendo que nós não vamos entristecer, irmãs. Nós somos humanos, nós vamos entristecer. Mas nós precisamos aprender a treinar o nosso espírito. Como eu disse ontem, é tempo de deixar para trás. Tempo de deixar para trás. É tempo da gente se posicionar e dizer, eu não vou permitir que as coisas roubem a minha alegria. Eu não vou permitir. Fiquei triste no momento, resolva dentro de você aquela situação. Não deixe acumular. Muitas mães ficam tristes com seus filhos, sabe? Ao invés de corrigir, às vezes o filho respondeu ou teve uma briga com o filho e ela fica triste, amargurada e passa 1 mês, 2 meses, anos e não resolveu aquilo ali. Ao invés de ter corrigido, é melhor uma correção e uma tristeza momentânea do que uma mágoa estendida pro resto da vida. Quando eu falei do casamento, no devocional do casamento, eu disse que eu sinto que o Senhor está nos chamando a viver uma vida mais leve. Às vezes estamos no começo do casamento. O começo do casamento é tudo tão novo, né? É tanta coisa que pode ser desfrutado, mas ali já começa as tristezas roubando a alegria do casamento. Às vezes na festa mesmo já começa. Tem muitas mulheres que são tão cheias de picuinha. Ai, o buquezinho não foi do jeito que eu queria. Ah, o vestidinho não foi do jeito que eu queria. E guarda isso pro resto da vida. Irmãs, que nós venhamos a levar a sério essa palavra sobre o fruto da vide. O Senhor disse que Ele é a videira verdadeira, que nós somos os ramos. Se nós estamos nele e não der fruto, Ele corta e lança fora. Eu não quero ser cortada e lançada fora. Eu não quero ser olhada por Jesus como um ramo seco. Um ramo que Ele olha e ele diz, tinha potencial para dar fruto, tinha potencial para florir, tinha potencial para exalar bom perfume. O que está fazendo aí seca, sentada nessa amargura, chorando por essas coisas, chorando por uma palavra que foi dita há 30 anos atrás? Sendo que eu fui esmagado por vós, eu fui esmagado e eu transformei o meu sangue, aquela uva, aquela vide que foi, o fruto da vide que foi esmagado se transformou em sangue purificador, remindo, como ele disse, esse é o sangue da nova aliança dado por vós para a remissão dos pecados de muitos. Nós temos que começar a levar o evangelho mais a sério, ser povo alegre, ser povo que colhe frutos. O inimigo tem roubado a alegria da maternidade. A mãe fica entristecida porque eu não durmo, entristecida porque eu estou cansada, né? O inimigo tem roubado o relacionamento de mãe e filhas. Mãe e filhas que deviam ser amigas, que deviam se entender. Principalmente depois que a gente é mãe, a gente devia entender a nossa mãe, devia entender as dores que ela passou, devia entender. Mas não, a gente está brigando o tempo todo. Porque você não sabe como é que é a minha mãe, porque a minha mãe... Irmãs, vamos buscar essa leveza no espírito.
Deus já conquistou todas as coisas para nós. Vamos buscar essa leveza no espírito. Eu quero ler Salmos 51, versículo 12. Salmo 51, versículo 12 fala assim: restitui-me a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito voluntário. Restitui. Aí está falando no versículo 13. Então eu vou ensinar aos transgressores o teu caminho e os pecadores se converterão a ti. Como que nós vamos pregar o evangelho sendo um povo triste, murmurador, que Deus nos deu uma terra que mana leite e mel, mas nós vivemos como escravos, entristecidos? Como que o mundo vai querer servir esse Deus, irmãs? Vamos ler mais alguma coisa aqui. Vamos ler Neemias. Neemias, quando ele restitui ali, restaura os muros de Jerusalém, estava tudo em ruína, né? O povo passando dificuldade, e ele se levanta e ele restitui, e ele diz assim, vamos ler no final do versículo 9, Neemias 8, versículo 9. Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não choreis, nem pranteeis, porque todo o povo estava chorando, ouvindo a palavra. Ele disse, não é tempo de chorar, não é tempo de lamentar. Ele disse, ide, comei carne gordas, tomai bebida doce, envia porção aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. No meio ali de uma restauração, o povo estava tão acostumado à tristeza, ao choro, ao luto, porque estava tudo destruído, mas Neemias estava ali restaurando. Quando ele acaba, ele disse, não é hora disso. Vamos nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A gente tem costume de dizer esse versículo, a alegria do Senhor é a nossa força, mas a alegria do Senhor é a nossa força quando nós estamos alegres, irmãs. Nós temos que estar alegres pelo que Deus nos deu. Nós temos que estar alegres pelo que Deus tem feito na nossa vida. Então, a palavra que o Senhor tem para nós hoje é isso. Jesus, ele começa o ministério dele numa festa de família, num casamento, numa aliança. Eu vou trazer alegria aqui, eu vou manter a alegria dessa festa. As festas de casamento, irmãs, duravam 7 dias. Né? Eles desfrutavam. O povo judeu, eles têm muitas festas porque eles foram ensinados que temos que celebrar sempre com mesa, celebrar sempre com alegria, entender os símbolos. Por isso que eu quero fazer esse símbolo profético dos 7 frutos. Se você tiver condição, irmã, se você puder, aliás, ore que Deus te dá condição. Ore, porque o nosso Deus é o Deus da abundância. Diga, Senhor, eu quero, até o final dessa caminhada, ter esses 7 frutos na minha mesa. E eu não tenho dúvida, se você tiver fé, eu junto a minha fé com a sua, eu não tenho dúvida que o Senhor colocará. Comece a desfrutar, irmãs, da simplicidade poderosa que existe o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Eu tenho percebido que, com todo o ensinamento que tem a caminhada de oração, o alvo é vida abundante. Vida simples. Nós precisamos viver uma vida simples, abundante, desfrutar da alimentação, desfrutar da companhia do marido, desfrutar dos nossos filhos, abraçar seus filhos, beijar. Não importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se está passando dificuldade, desfruta. Desfruta do que Deus tem te dado, do que Deus tem te sustentado. Cultive a alegria no espírito. No Salmo 51 que eu li, fala, restitui-me a alegria da salvação. Quantas pessoas perderam a alegria da salvação, irmãs? Perderam a alegria, estão servindo ao Senhor por servir. Mas está um poço de tristeza, um poço de desgosto. Eu sei que tem tristezas profundas, irmãs, de coisa séria. Eu sei disso. Mas 90% das nossas tristezas são coisinhas que nós acumulamos que nós podíamos ter resolvido. A tristeza de um luto é algo sério, a tristeza de uma enfermidade é algo sério. Agora, coisinha, sabe? Quando você não soube dizer não,
Você não soube dizer não e ali daqui a pouco você tem que fazer algo para alguém, para uma pessoa, porque você não soube dizer não e aquilo ali rouba a sua alegria, roubou o seu tempo. Às vezes o marido falou alguma coisa e você não soube se posicionar e ali roubou a sua alegria por dias, por meses, por anos. O filho fez algo, te desobedeceu, você não teve autoridade, não se posicionou, não conseguiu consertar ali. Hoje está colhendo tristeza de anos de uma coisa que devia ter sido consertada lá atrás. Mas tudo isso dá tempo. Tudo isso dá tempo, irmã, de se levantar. Basta você dizer, acabou. Eu não vou permitir que as raposinhas roubem os frutos da minha vida que Deus está me dando. Porque eu quero pegar todos os frutos, colocar na porta e entregar ao meu amado, que é o que nós temos lido. Eu quero ler Abacuque capítulo 3, que é o tema da canção, né? O tema da canção de hoje. Deixa eu achar aqui, irmãos, porque eu me perdi aqui perdi o versículo. Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3 fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, 3,17. Nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como da corça, e me faz andar altamente, ao mestre de cantos para instrumento de cordas. Então, irmãs, aqui está dizendo que ainda que a gente não está enxergando, ainda que a sua vida não esteja como você queria, ainda que a dificuldade esteja, precisamos nos alegrar no Deus da nossa salvação. A nossa alegria não está no que a gente vê, ela está no que Deus falou. Hoje pode não estar bom, mas amanhã Deus pode mudar todas as coisas. Aqui está dizendo que ainda que a gente não veja os frutos, ainda que falte, nós precisamos nos alegrar no Senhor. E está falando que Ele faz os nossos pés como da corça. A corça, ela tem ela é ágil, ela pula alto. Está falando que Ele me faz andar em lugares altos. Deus quer nos elevar, irmãs. E a alegria, a nossa alegria, ela é o próprio Deus. Essa é a mensagem do dia, que o Senhor fale conosco. O fruto da vida é isso, alegria. Traga alegria para dentro do seu lar. Você seja a alegria. Se o marido está triste, se o filho está triste, não sei quem está triste, a cunhada está triste, a sogra está triste, isso é problema desse povo, irmãs. Você tem que guardar a sua alegria. Não vem gente com cara feia chegar e querer roubar a nossa alegria, não. E uma coisa que eu li, mas eu não comentei no finalzinho, quando Jesus termina ali de falar da ceia, o que fala? E eles cantaram um hino e foram ao Monte das Oliveiras. Por isso que tem louvor. Louvor é o maior símbolo da alegria. Coloque louvores no seu lar, cante, ensine seus filhos a louvarem ao Senhor. Ensine seus filhos a louvarem ao Senhor desde pequeno, a ter alegria. Ensine as crianças, sabe, irmãs? Nós estamos vivendo um tempo de umas crianças crianças novinhas, já demonstra ira, já demonstra raiva. Ensine as crianças a serem alegres. Criança foi feita para ser alegre. Não é rancorosa, carrancuda. Tem criança que já olha com cara feia. Isso não tem nada a ver com uma criança que é símbolo de pureza, de alegria, símbolo de uma corça que pula, né? Criança tem que pular, tem que brincar, tem que correr. Por isso que Jesus disse que aquele que vier até a Ele, que tiver um coração como criança, nós precisamos manter a alegria. Descubra dentro de você a criança, né? O que você gosta, o que te traz alegria. Então essa é a palavra de hoje, irmãs. Não permita que o inimigo roube a sua alegria, que as raposinhas querem destruir a sua vinha. Seu casamento, faça dele um casamento feliz, alegre, com coisas simples, sabe? Chama esse marido para dar uma passeada na praça, chama esse marido para ir comer um cachorro quente ali na esquina,
Ah, mas ele só fica no sofá. Irmãs, tá na nossa mão. Nós é que somos a coluna do lar. Se a gente emburrar também, o trem vai ficar feio, né? Lógico que de vez em quando a gente tem que saber qual é o tempo de calar, o tempo de falar. Mas, no geral, desfruta. Desfruta. Desfruta da simplicidade, desfruta dos seus filhos, né? Ensine as crianças, fala, filha, para que você está nervosa desse jeito? Por que você está triste com a amiguinha desse jeito? Limpa seu coração. A gente precisa aprender a lavar as nossas vestes no sangue de Jesus todos os dias, como Jacó falou ali para Judá. Ele lava a capa dele no sangue, né? Nós precisamos lavar as nossas vestes todos os dias. Se o inimigo nos odiava, irmãs, que ele continue nos odiando ainda mais pela alegria que nós vamos demonstrar ao nosso Senhor. Frutos de alegria. Um dos frutos do Espírito é a alegria. Alegria. Então essa é a palavra que eu tenho para hoje. A canção que eu vou deixar é sobre esse Abacuque capítulo 3, sobre a alegria, né? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deixe o Senhor guiar a sua vida. Entregue os seus frutos para Ele. Entregue a sua alegria. Trabalhe isso. Isso é uma coisa que nós precisamos trabalhar. Não é de uma hora para outra, irmãs. Nós vamos ter que aprender a treinar o nosso espírito a andar em alegria. E como eu disse, tem coisa séria que entristece a gente. Mas 90% das coisas são coisinhas simples, irmãs. Coisinhas simples que roubam a alegria e olha, quando nós estamos tristes, irmãs, todo o nosso corpo é afetado. Os hormônios, o hormônio do bem-estar, o hormônio da alegria. Nós precisamos trabalhar isso em nós também, sabe? Às vezes, se você tem uma dificuldade, procura um médico. De repente, os hormônios não estão no níveis normais, sabe? Busque tomar uma vitamina, busque beber mais água para desintoxicar a mente. Busque caminhar, limpar as toxinas. Esses dias a gente teve que levar minha patroa no médico e acabou que eu que fui, o patrão disse para a enfermeira ficar em casa, que eu que tinha que ir. E eu fui com ela e eu tive uma super aula do sistema linfático, porque ela está inchando muito as mãos, braço, perna. E foi incrível, porque essa médica está me explicando tudo sobre o sistema linfático, né? O sistema linfático, ele retira de nós, ele filtra, né, todo líquido, tudo que não provém ali. É como se fosse um banheiro, né, limpando toda a toxina. E eu fiquei pensando nessas coisas da toxina. Se a gente fica acumulando, irmãs, lixo dentro de nós, sujeira, nós vamos entupindo o nosso sistema linfático espiritual e a gente vai ficando inchada, feia. Ela diz que chega depois que passa do 3º nível de inchaço, irmãs, aí começa a atrofiar ainda mais. A pessoa já não mexe os membros, a mão pode ficar atrofiada, ressequida. Lembra do homem que Jesus curou, da mão ressequida? Não, nossas mãos têm que estar ágil para agradecer, para levantar, para adorar, para entregar os frutos, para receber os frutos que Deus quer nos dar. Então vamos pedir a Deus que tire toda a toxina da nossa vida, tanto física quanto espiritual, e especialmente a espiritual. Cuide do seu corpo, irmãs. Bebe água, come um alimento saudável, sabe? Alinhe-se para que você receba esses frutos. Os 7 frutos da terra. Deus quer nos dar abundância de vida, na simplicidade. Essa abundância de vida não tem nada a ver em ter muito dinheiro, em ter muita coisa. Deus pode dar isso também, mas você pode ter o mínimo e ter uma vida excelente, cheia do Espírito de Deus. Amém? Essa é a palavra de hoje. Pai, obrigado por esse dia. Quero te agradecer, porque o Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é a razão da nossa alegria. Tu és a nossa fonte de alegria. Que nada venha roubar a nossa alegria, Pai. Nos alinhe, nos posiciona como o Senhor usou Jacó para profetizar sobre Judá, que seria como um leão. Nos posiciona junto com o Senhor, que é o leão da tribo de Judá.
Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo. Eu te agradeço por esses lindos devocionais dos frutos da terra. Eu tenho certeza, Pai, que nossa vida não será mais a mesma quando nós começarmos a desfrutar dos frutos da terra. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Fiquem com Deus, irmãs.